Mônica, a ex-presidenta Dilma Rousseff ontem, no lançamento de um livro, declarou que a China representa luz contra a decadência ocidental. A direita brasileira já há semanas ativa os motores, especialmente depois da visita do Lula à Europa, exigindo do PT um compromisso com a democracia, ou seja, uma postura de crítica e ruptura com Cuba, Venezuela e Nicarágua, que seriam, aos olhos da direita, ditaduras de esquerda. Qual é a sua opinião sobre este imbróglio? Olha, Breno, primeiro, o PT e os governos do PT não já deram mostras suficientes do seu compromisso com as regras da democracia brasileira, e uma democracia, vamos dizer, frágil, cheia de dificuldades, mas uma democracia que foi fruto da luta contra a ditadura. O PT já deu mostras suficientes para a sociedade brasileira quando foi governo. O próprio presidente Lula, recentemente, ele voltou a dizer: eu podia ser ter o terceiro mandato naquele momento, lá em 2010. Optei por não, porque não é uma questão de ser mais democrático ou não, é uma questão de que esse foi o pacto ao qual nós chegamos para a redemocratização brasileira em tal momento histórico, a partir de uma luta que foi uma luta contra a ditadura militar aqui no Brasil. Se a gente vai criar uma correlação de forças mais favorável para a gente avançar na democracia brasileira, inclusive em muitos sentidos da participação popular, como nós tentamos fazer no final do governo do presidente Lula, ou no início do segundo governo da presidenta Dilma, nós não sabemos ainda, mas eu particularmente defendo que nós temos que aprofundar os mecanismos de participação popular e de democracia no Estado brasileiro, e que não valha só para o Estado, para a União, que valha também para os estados e municípios. Então, o PT não precisa fazer declaração, assinar papel e documento do seu compromisso democrático. E o PT e os presidentes Lula e Dilma já deram mostras suficientes, comprovadas por 12 anos de governo, 13 anos de governo, com o seu compromisso com as regras da democracia brasileira tal como elas são. Não quer dizer que a gente não queira mudá-las, mas nós vamos mudar como sempre, nós vamos querer mudá-las como sempre fizemos, na luta social, na luta política, na luta institucional. Então, eu acho que nós não devemos cair nós, como petistas, agora eu falo como PT, né, como uma militante petista, não devemos cair nessa provocação de assinar compromisso. O compromisso foram 12, 13 anos de governo. Quem não teve compromisso com a democracia foram os setores que deram o golpe contra a presidenta Dilma e puseram o presidente Lula num processo totalmente kafkiano, encarceraram durante quase 600 dias num cárcere em Curitiba para ele não participar da eleição de 2018. Quem tem que fazer autocrítica de sua postura antidemocrática e autoritária é esse pessoal que apoiou o golpe contra a Dilma e o processo totalmente de perseguição política contra o presidente Lula e contra o PT. Não é o PT que precisa comprovar seu compromisso com a democracia, são eles. E não há contradição entre a defesa da democracia e a defesa de China, Venezuela, Cuba e Nicarágua, como diz a direita? Não, não há, porque veja só uma coisa, o direito internacional, vamos primeiro falar do aspecto institucional, é muito claro quando diz o respeito à autodeterminação e a não ingerência nos assuntos dos outros povos. Então, isso é do direito internacional. E tem uma razão de ser isso, isso aí não é uma letra morta. Tem uma razão porque não adianta um outro país e um outro povo querer se imiscuir nos assuntos internos de um povo para resolver supostos problemas que esse outro povo tenha. Exemplo, os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão por 20 anos. 20 anos. Saíram de lá e em 2 semanas, 3 semanas, tudo aquilo que eles disseram que estavam lá para combater, a postura machista, de perseguição às mulheres, etc., voltou. Então,
a construção democrática, seja ou a construção das lutas de cada país, é assunto de cada país e de cada povo. É por isso que está lá escrito na legislação internacional, no direito internacional, que tem que ter respeito à autodeterminação dos povos e os países têm que respeitar o princípio da não ingerência, porque não adianta, não é assim que funcionam as coisas. Então não tem contradição, com defender a concepção, vamos dizer, democrática que o PT tem, o seu compromisso com a democracia já amplamente comprovado em 13, 14 anos de governo, o tempo que nos deixaram governar, e ao mesmo tempo defender o direito internacional, a autodeterminação dos povos, a não ingerência, a solução negociada de conflitos entre os países, o multilateralismo, a cooperação, é isso que faz a alma, vamos dizer assim, de construir um mundo melhor e de paz e de soberania, de paz e soberania, de crescimento econômico, de inclusão social para a humanidade. É assim que nós vamos construir isso, não é de outro jeito. O curioso é que quem cobra o compromisso democrático do PT são as forças que derrubaram o governo Exatamente. petista em 2016.